Olá, boa noite. Esta é mais uma transmissão do meu canal particular, Rev Hélio. Dessa vez aceitando um convite do pastor e do conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Senador Canedo para fazer uma transmissão especial em comemoração aos 20 anos de organização da Primeira Igreja Presbiteriana de Senador Canedo. Eu quero mandar o meu abraço a todos os irmãos de lá. Há 20 anos atrás, quando a igreja foi organizada, coube a mim a tarefa de ser o relator da comissão de organização da igreja. Então nós queremos dar os nossos parabéns à Igreja de Senador Canedo, ao seu conselho, à junta diaconal, a todos os membros, pessoas que nós conhecemos, amamos e são nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. Atendendo ao convite do conselho, eu preparei uma breve meditação baseada em Atos, capítulo 23, versículo 11, para os irmãos. Enquanto você abre a sua Bíblia, acessa a sua Bíblia, eu gostaria de solicitar que, se você gostar dessa transmissão, dê um like. Se achar interessante, faça a sua inscrição no meu canal, a fim de que esse vídeo possa ser divulgado para mais pessoas, além de somente os membros da Igreja do Senador Canedo. Então, o texto que eu quero meditar com os irmãos está em Atos, capítulo 23, versículo 11, onde a palavra do Senhor diz: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Lendo de novo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. A grande pergunta que nós estamos fazendo nesses últimos dias é como nós podemos enfrentar situações difíceis, como nós podemos enfrentar essa situação, por exemplo, do isolamento social, do distanciamento social que foi imposto sobre a população brasileira. O fato é que o testemunho público de Cristo colocou Paulo no isolamento social, a prisão. Depois de testemunhar a Cristo perante um sinédrio indigno de sua posição, Paulo foi devolvido ao seu isolamento social na prisão. Ele tinha muito tempo agora para pensar em tudo o que estava acontecendo com ele e com o mundo ao seu redor. Situação que nós também temos enfrentado nesses já mais de 40 dias de isolamento social e de distanciamento social. Por que Deus nos colocou nessa situação? Como a igreja, como que nós, como cidadãos e como cristãos, enfrentaremos ou enfrentamos essa situação difícil que tem causado em muitas pessoas ansiedade, medo, incertezas, dúvidas, há muitas perguntas a respeito dos últimos dias. Tem surgido, nós temos acompanhado pelo YouTube, vários pastores respondendo inúmeras perguntas de pessoas a respeito da segunda vinda de Cristo. Há um renovado interesse na escatologia e nas coisas do fim. As pessoas estão em casa, nem todos estão vivendo uma vida cristã e espiritual mais consagrada, mas muitos estão se deixando levar pelas notícias da televisão, pelo tipo de filme que tem acessado nos canais particulares e coisas desse tipo. O fato é que os judeus, eles mantiveram a crença na ressurreição um assunto controverso entre si durante séculos. O motivo pelo qual Paulo estava preso nesse momento é exatamente a questão da ressurreição de Cristo. E no meio dos judeus, a ressurreição era uma polêmica. Havia os fariseus e os escribas que criam na ressurreição do corpo, mas havia os saduceus, dentre os quais a maioria deles eram os sacerdotes do templo e do povo de Israel, que nem sequer criam na existência de anjo, quanto mais na possibilidade da ressurreição. Assuntos que Lucas discorre para nós no parágrafo anterior a esse versículo 11 que nós acabamos de ler aqui. Então essa era a grande controvérsia entre eles, e Paulo, de certa forma, tirou proveito dessa controvérsia, colocando o assunto bem no meio do seu testemunho a respeito de Jesus, porque o cerne, a essência, o centro do testemunho cristão é que Jesus Cristo ressuscitou e as pessoas precisam conhecer o perdão dos pecados por meio
de Jesus Cristo. Mas o que para os judeus era um tema de controvérsia doutrinária interminável, para os cristãos era a base e a certeza esperançosa da sua fé. O fato é, em primeiro lugar, que Cristo ressuscitou e não havia qualquer controvérsia entre os cristãos sobre esse assunto. Para nós, a ressurreição de Cristo não é uma controvérsia. Para nós, a ressurreição de Cristo, além de ser um grande milagre de Deus, é a base da nossa fé, porque é exatamente porque Cristo ressuscitou que nós temos a esperança da vida eterna e de uma morada segura e plena na presença de Deus, o nosso Pai, com os irmãos que juntamente conosco creem em Jesus Cristo. E é exatamente porque não havia controvérsia entre os cristãos a respeito da ressurreição que o versículo 11 que nós acabamos de ler e a base da nossa meditação, ele é maravilhoso. Cristo em pessoa, o Cristo ressurreto em pessoa, se coloca ao lado de Paulo na prisão, encorajando-o, instruindo seu coração e lhe dando esclarecimento sobre o que o Senhor pretende com tudo aquilo que estava acontecendo com Paulo ali. Paulo poderia estar confuso, perguntando: e agora, Senhor? Vai dar em nada? Vai acabar tudo? É assim que a minha vida vai terminar? Eu falei de Jesus para os judeus que creem na promessa do Messias e o máximo que eu consegui foi tumulto, confusão, espancamento e aquele ódio, aquela raiva, o desejo de me matar. No entanto, quando o Senhor Jesus se apresenta ali a Paulo no dia seguinte, na noite seguinte, ao que tudo tinha acontecido perante o Sinédrio, as palavras de Jesus não são nem de reprovação e nem de reparação. Jesus não reprova Paulo em tudo o que ele disse perante o Sinédrio. Jesus não repara, não faz nenhum conserto ao testemunho de Paulo perante o Sinédrio. Pelo contrário, o Senhor Jesus vem e ele anima Paulo, encoraja Paulo a respeito de qual deve ser a sua postura a seguir. As palavras de Jesus para Paulo, contidas aqui nessa primeira expressão, coragem, são de consolo e fortalecimento, exortando o seu missionário a seguir firme em frente, pois Roma precisa ouvir da boca de Paulo o mesmo testemunho que o Sinédrio acabara de ouvir e não quis escutar. Cristo deixa evidente que a sua aprovação é o único valor importante quando o assunto é ser testemunha até os confins da terra. Não importa o que a sociedade pensa a respeito do cristianismo e dos cristãos, importa o que Cristo pensa de nós e o que Ele quer que nós façamos. Nós não deixamos de ser testemunhas de Cristo porque nós estamos vivendo esse período de isolamento social. Deus não encerrou a tarefa missionária porque nós estamos isolados ou distanciados uns dos outros dentro das nossas casas, com poucas possibilidades de nos encontrarmos ou de sairmos de casa para fazer o nosso trabalho ou qualquer outra coisa parecida. Veja bem, a palavra do Senhor Jesus para Paulo é coragem. É tudo o que nós precisamos para enfrentar crises difíceis. Tem hora que o que nós precisamos ouvir não é simplesmente uma palavra de bajulação ou qualquer uma outra coisa qualquer. O que nós precisamos ouvir de alguém, testemunha de Jesus, para nós é coragem. Para enfrentar situações difíceis, às vezes não é somente o preparo intelectual, não é somente o preparo de instrumentos, não é simplesmente ter ou não ter essa ou aquela condição de realizar a tarefa, mas muitas coisas deixam de ser feitas simplesmente porque falta a nós coragem. E este é um momento para nós manifestarmos coragem. Muitas pessoas têm se fechado dentro das suas casas, morrendo de medo, tomando cuidados e mais cuidados para não serem contaminados. Nada contra isso, nós temos que tomar cuidados mesmo. Mas nós não podemos deixar que esses cuidados
sejam simplesmente uma máscara, uma capa para o nosso medo da morte, ou para o nosso medo de uma enfermidade que ainda não se tem diagnósticos e medicamentos certos para que ela seja, com certeza, curada como uma gripe comum seria curada. A dúvida, a ansiedade e principalmente o medo tem feito muitas pessoas tomarem decisões e atitudes que demonstram perante Deus covardia e não sensatez, lucidez ou até mesmo prudência. Por isso, é importante observarmos que muitas vezes o que nos falta não é o conhecimento e nem a capacidade, mas apenas a coragem de fazer o que Jesus mandou a gente fazer. Coragem aqui não é o que eu quero dizer, não é você sair de casa e abraçar e tocar todas as pessoas pelo caminho. Não é disso que eu estou falando. Mas é aquela coragem que não lhe permite deixar ou parar de falar de Jesus dentro das possibilidades que você tem para fazer. Quantos de nós estão aí no WhatsApp simplesmente compartilhando piadinhas a respeito do governo no seu enfrentamento com essa situação? Quantos de nós estamos aí nos nossos Facebooks publicando aqueles textinhos bonitinhos, graciosinhos, que nada ensinam e dos quais a maioria deles tem erros doutrinários complicados para a gente resolver? Quantos de nós estão aí simplesmente gastando seu tempo assistindo mais novelas, mais filmes, mais séries e nem sequer tem separado tempo para ler a Bíblia, orar, orar com a família e ler um bom livro para o seu crescimento espiritual? Tem desperdiçado tempo e simplesmente por causa do medo de fazer qualquer coisa útil e boa para Jesus. Eu fico encafifado com o Facebook, com o Instagram, com o YouTube de alguns membros de igreja que não mostram 1 centímetro sequer da sua fé em Cristo. Não compartilham a transmissão online que o seu pastor postou para a igreja assistir. Não separa o tempo para assistir ao vivo a transmissão, mas simplesmente deixa para assistir depois, num momento qualquer, sem juntar a família para isso. E isso tudo demonstra desleixo, desmazelo e, em muitos casos, falta de coragem de colocar o seu testemunho cristão em xeque diante do filho, da filha, da esposa, da família e até mesmo dos amigos mais chegados. Coragem, meus irmãos. Coragem é tudo o que precisamos para enfrentar crises difíceis. Coragem é aquela decisão de prosseguir a qualquer custo, de enfrentar qualquer obstáculo e não retroceder. E isso é preciso estar firme no nosso coração até o fim. E mais, a única informação que precisamos saber é que o Senhor está ao nosso lado e nós do lado dele. As palavras de Jesus a Josué e a Gideão ecoam lá do passado como uma nuvem de testemunhas para nos fortalecer até o fim, pois Deus disse para Josué: ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, pois o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. Ou como ele disse para Gideão: vai nessa tua força, homem valente. E ele, apresentando inúmeras desculpas, Deus disse: pois eu vou com você e você derrotará este povo como se fosse um só homem. Gideão estava morrendo de medo dos midianitas. Mas Deus veio e o levantou na sua fé e o robusteceu no seu compromisso para com o Senhor. Esse pequeno versículo aqui de Atos 23, ele é maravilhoso para nós, porque ele diz que o Senhor Jesus vem. E Paulo acaba de acumular mais uma experiência pessoal da sua fé com o Salvador Jesus. Jesus não importa onde estamos, ele vai até onde estivermos, e ele vai conosco. Paulo não está ali porque era um criminoso,
Paulo não está ali porque ele não deixou de pagar os seus impostos. Paulo não está ali porque agrediu uma pessoa fisicamente. Paulo não está ali porque roubou. Paulo não está ali porque adulterou. Paulo está ali porque testemunhou Jesus. E Jesus não tem vergonha daqueles que testemunham o seu nome publicamente. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Assim, as experiências pessoais de Paulo com Cristo são marcantes e decisivas. As nossas também devem ser. Lucas relata esses encontros como prova de que a promessa de Cristo de estar conosco todos os dias até o fim é verdadeira e real. Na caminhada cristã e no avanço do Evangelho haverá muitos dias escuros e de sombria solidão, é verdade. Nós não negamos isso. Nesses momentos, exatamente nesses momentos, a nossa fé será provada e amadurecerá, tornando-se consolidada e firme. Por isso, saber quem Cristo é significa para nós cristãos maturidade. Quando Cristo se manifesta e o reconhecemos, não ousamos sequer perguntar nada, pois ficamos saciados e seguros e somos lembrados e sabemos quem somos a partir de Cristo. Paulo reconhece o Senhor que vem visitá-lo na prisão. E ele lhe diz: coragem, não tenha medo. Eu estou aqui com você e não vou sair de perto de você. Saber quem Cristo é, meus irmãos, significa maturidade. E quantos de nós precisamos urgentemente crescer na nossa fé para reconhecer Jesus quando se manifesta a nós e através de nós. E até mesmo para que Ele faça isso e nós sejamos instrumentos objetivos da sua graça para os irmãos. E eu quero terminar fazendo a seguinte pergunta: o que você vai fazer depois? Depois que você conheceu a Cristo, depois que Cristo veio te visitar, o que você vai fazer com isso? Você pode desistir de testemunhar e esperar Cristo chegar para tentar voltar a ser como era antes. Ou seguir enfrentando essa situação, essa pandemia, essa epidemia, os riscos que ela oferece, tomando todos os devidos cuidados, atentando para os decretos governamentais, mas em momento nenhum sequer deixar de testemunhar Jesus, o Senhor. E fazê-lo até o fim, e fazê-lo a fim de conhecê-lo pessoalmente e proclamá-lo fielmente. Há 20 anos atrás, nós estivemos juntos na organização da igreja. Alguns que estão assistindo esse vídeo estavam lá. E quando for oportuno nos assentarmos numa mesa, vamos lembrar daquela data, daquele período novamente. No entanto, agora, hoje, 20 anos depois, com os desafios que a igreja tem para enfrentar, você pode dizer tranquilamente: eu conheço Jesus mais do que eu conhecia há 20 anos atrás. Eu conheço Jesus mais do que eu conhecia há 10 anos atrás. Eu conhecia Jesus mais do que quando eu entreguei minha vida nas suas mãos para que Ele conduzisse e dirigisse os meus caminhos. Que Deus permita à igreja, na medida do possível e da forma mais apropriada que for cabível, comemorar o aniversário da igreja com alegria e gratidão. E que Deus fortaleça a sua fé. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, eu quero pedir que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, especificamente da primeira igreja presbiteriana de Senador Canedo. Enche aquela igreja da tua presença, enche aqueles irmãos do teu Santo Espírito, fortalece a fé de cada um para que possam enfrentar a situação da epidemia ao nosso redor com lucidez, com prudência, mas também com coragem como deve ser.
cuida de cada um de nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Eu quero agradecer ao conselho da igreja, quero agradecer ao pastor, reverendo Deneval, e quero agradecer especificamente ao presbítero Paulo Ricardo, que foi quem trouxe o convite da igreja para mim. Infelizmente não podemos estar aí presencialmente, mas que a palavra do Senhor alcance os seus corações e que esse vídeo possa alcançar mais pessoas a fim de abençoá-las. Boa noite, Deus os guarde em segurança.